Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo, Gui25, Kenji, para terminar o trabalho que a gente começou aí com vocês, tá? Vamos estar dando aí mais dicas do Enem e são mais 2 partes e esperamos que vocês gostem, ok? Vai lá, você Kenji, vai falar do que hoje? Vou falar de coisas que o povo que não estuda física normalmente confunde. São palavrinhas que o senso geral usa no lugar errado. Uma delas, um dos erros é massa e peso. Beleza, vamos ver então qual é que é. Massa e peso, ó. Vamos lá. O assunto é mecânica ainda. Massa é completamente diferente de peso, galera. Você não pode confundir um com o outro. Na hora das contas, o símbolo do massa é um M. Na hora das contas, o símbolo do peso é um P. E peso tem uma fórmula que inclusive tem esse M dentro. Se um dia pedir para você calcular, a fórmula do peso mg, massa vezes aceleração da gravidade. Aprendi como pirulito muito gostoso. Eu aprendi como puta magrela, mas funciona também, né? Funciona também, ó. Observações aqui, ó. A massa só depende do corpo, ou seja, o Gui25 na Terra e o Gui25 na Lua, os dois vão ter 120 quilos. Não tem essa de, mas eu achava que era diferente. Não, a massa só depende dele. Ele continua sendo o mesmo cara lá, então a massa é a mesma. Porém, o peso depende do lugar. Se ele tá na Terra ou se ele tá na Lua, daí o peso é diferente. Então, por quê? Porque tem uma fórmula aqui com esse G, ó. O G da Terra vale aproximadamente 10. O G da Lua, 1,6. O de Marte, mais ou menos 3. Você não tem que saber nenhum desses de cor. Ele vai dar de presente pra você. Não é obrigação sua decorar essas coisas. E por definição deles. Definição. Massa é a quantidade de matéria. A quantidade de matéria dele é constante, não importa o planeta que ele está. E peso, o que é? Peso é uma força. Força é o resultado da interação entre dois corpos. Como assim? Para ver o peso dessa caneta caindo, a Terra puxou essa caneta. Ó. Esse aqui foi a força peso agindo na caneta. Você pegaria a massa da caneta vezes o campo gravitacional da Terra, que vale aproximadamente 10. Você descobre com que intensidade a Terra puxou ele. E a unidade, se pedirem contas para vocês, unidade de massa pode ser quilograma, tonelada, grama. Porém, o quilograma é a unidade no sistema internacional. Essa é a que se deve usar nas fórmulas normalmente. E de força, Newton, como todas as outras forças que a gente já estudou. E em homenagem ao tio Newton, Isaac Newton é muito importante. Existe também o KGF, o DINA, mas esses daí no Brasil quase não caem. Só livros muito antigos, de 1970, ou livros dos Estados Unidos que traduziram para o português, daí a unidade tá DINA, daí tanto faz, isso não importa pra gente. Então, de mecânica, era isso que eu queria atentar vocês, deixar vocês bem espertos. Uma coisa é muito diferente da outra para vocês não confundirem, beleza? Bom, então agora a minha parte aí, né? Vou trabalhar um pouco alguns conceitos com vocês, tá? O que vamos falar primeiro? Vamos falar sobre material genético, tá? O material genético, né? É o que? Temos 2 tipos. Vamos falar primeiro desse aqui. O DNA. O DNA é uma molécula de fita dupla, certo? Só que é o seguinte, tem no interior de todas as nossas células. Ok? Beleza. O que acontece? Se eu esticar todo o DNA que a gente tem na nossa célula, chega a 1 metro. Só que eu preciso colocar ele dentro do núcleo. Como que eu faço isso? Eu preciso começar a compactar nele. Então, compactando, eu vou usar algumas proteínas globulares chamadas de estonas. Certo? Lembra da musiquinha da Sandy Júnior lá? Uma estona de amor. Não, brincadeira. Mas as estonas aqui são proteínas globulares que a gente vai começar a enovelar o DNA em volta dela, certo? E aí a gente chega no estágio de cromatina, ok? Então o DNA, quando espiralizado, chega no estágio de cromatina,
Ok? E aí, se você compacta mais um pouco, você chega ao grau máximo de compactação do DNA, que é o cromossomo. Certo? É na forma de cromossomo que o DNA é passado dos nossos pais para a gente. Ok? Beleza. Material genético, né? Isso causa uma grande confusão. O que é DNA? O que é cromossomo? Isso é a mesma coisa, só muda o formato? Muito bom. Certo? Pode crer. A ação deles, né? Quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente precisa saber o que cada um vai estar fazendo certinho, ok? O DNA, como a gente viu, uma molécula de fita dupla, fica no núcleo da célula, tá? Só que ele que contém as informações para nos fazer o que nós somos, ok? Então ele vai passar por um processo chamado de transcrição. Nesse processo de transcrição, o que vai acontecer? As informações que estão nele vão começar a ser transcritas para uma molécula chamada de RNA mensageiro, certo? O RNA mensageiro é uma molécula de fita simples. Então, só para lembrar, né, ácidos nucleicos, DNA, fita dupla, RNA, fita simples, ok? O RNA vai sair do núcleo e vai passar pelo processo de tradução ali naquela organela que eu falei para vocês estudarem no primeiro vídeo, né? Quem que faz a síntese proteica? O ribossomo, certo? É uma organela com Os duas pontinhos. subunidades, né? O ribossomo que vai fazer o processo de tradução. E como ele vai traduzir, ele vai formar uma última molécula, que é a proteína. E lembra que eu falei em outro vídeo também que a proteína é de extrema importância no nosso corpo, que é o que nos define, nossas características e tudo mais. Então tá aí, da onde que vem as informações para formarmos nossas proteínas? Do DNA, que Mas é não passado pra diretamente. gente. Que não necessariamente é diretamente, tudo bem? Mas é passado pra gente através de quem? Dos nossos pais. E aí a gente consegue manter nossas características. Beleza. Ok? Bom, uma outra coisa que pode ser falado também no Enem é a respeito de biotecnologia, tá? Então o que vai acontecer na biotecnologia? Na biotecnologia, a gente pega ali uma célula procarionte, isso aqui é um exemplo de uma das técnicas da biotecnologia. A gente pega aí um indivíduo procarionte, ou seja, uma bactéria, né? Lembra que eu falei também no primeiro e no segundo vídeo. E aí a gente retira uma estrutura dela chamada de plasmídeo. Nesse plasmídio é um DNA circular isolado do genoma principal da bactéria. Nele a gente insere um segmento do DNA nosso de interesse e depois coloca na bactéria, certo? Vamos lembrar o que o DNA faz mesmo? Ele vai e gera uma proteína, certo? Se eu coloco um segmento do DNA aqui, eu vou fazer a bactéria começar a gerar o quê? Uma proteína de interesse, né? Então essa é a biotecnologia, que é usado para o quê? Para a própria produção de insulina. E os organismos que a gente introduz um novo gene são os organismos chamados de organismos transgênicos, certo? Ou organismos geneticamente modificados. Pode crer. Aproveitando então também a parte de DNA, aquele segmento de DNA que eu falei para vocês, que sintetiza uma proteína, certo? Eu dou um nome específico para ele. Esse segmento aqui do DNA que vai formar uma proteína, eu chamo ele de gene. E a ciência que estuda o gene é a genética. O Enem não costuma aprofundar muito em genética, ok? Mas pode tudo. O que acontece? Na primeira lei de Mendel, que é o mais comum cair, vocês têm que entender os tipos de indivíduos que vão ter. Aqui ele vai estar relacionando os genes que o indivíduo tem, né? Então a gente vai chamar o gene como? Com uma letra. E aí se esse gene se manifesta sozinho, a gente chama ele de dominante. Se ele não se manifesta e só se manifesta em dose dupla, a gente chama de recessivo. Tudo bem? O indivíduo que tem um gene dominante e um gene recessivo é um indivíduo heterozigoto. O indivíduo que tem dois genes recessivos é um indivíduo homozigoto recessivo. Assim como o que tem dois genes dominante é um homozigoto dominante. Certo? Para fazer o cruzamento, a gente faz como? Separa os genes que o indivíduo tem, ou seja, ele recebeu um da mãe e um do pai, ou um do pai e um da mãe. Esse aqui também, certo? E na hora de fazer os gametas, o que acontece? Ele divide esses genes. E aí depois ele vai juntar esses genes novamente
com quem? Com parceiro, parceira dele e formar outros descendentes, ok? Essa é a primeira lei de Mendel. E por último, desse tópico, a gente tem a parte da evolução. A evolução é muito legal, é o tema central da biologia, só que é complicado, a gente precisa falar muito tempo sobre ele. Só que as principais informações que você precisa ter sobre esse tema é o quê? São os dois pensadores que surgiram aí com essas teorias. O primeiro foi Lamarck. Ele veio com a lei de uso e desuso, que o indivíduo começa a esforçar um órgão até ele se desenvolver, né? E a herança dos caracteres adquiridos, ou seja, se o indivíduo fica musculoso, o filho dele vai nascer musculoso. Então essas são as teorias de quem? Do Lamarck, é importante saber disso. E o outro cara é quem? É o Darwin, né? Assim como para a física veio o Newton, né? Para a biologia que deu ali o up foi o Darwin. O Darwin veio com a ideia de seleção natural, que é a que é aceita até hoje, ok? Que fala o que o mais apto sobrevive. Não necessariamente o mais forte, né? Como dizem por aí, mas sim o mais apto ao ambiente. Tudo bem? Beleza. Então é isso aí, galera. Deixa eu tirar uma dúvida. De acordo com Lamarck, então se um pai trabalha muito, o filho nasce cansado? Pode-se dizer que sim. Lamarck, pode-se dizer que sim. Então Lamarck tá errado. Sim. Então demorou. Bom Tudo saber. bem? Lamarck é o errado. Bom, errado um ponto de vista, Ponto né? de Como vista. a gente fala, é uma teoria, né? E o Mas, Darwin é o enfim, mais o Darwin aceito é mais até hoje. aceito. Ótimo. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa nosso quarto vídeo. Sucesso pra todos vocês no Enem, beleza? Valeu. Falou.